satisfação, representamos na hora da matemática a professora Maria do Socorro, nome artístico, Socorro Rangel, né? A palestra, uma introdução aos problemas de otimização combinatória. A professora Socorro, ela nasceu em Brasília e uma singela homenagem. Brasília. Então ela nasceu na cidade, que aqui geralmente as pessoas nascem, né, em Tanabi, depois muda para a cidade, né? Você nasce em José Bonifácio, a Socorro nasceu em Brasília. Acho que não precisa, né? Não precisa mais nada, né? Agora, Socorro, foi em Brasília ou foi em Taguatinga? Tudo que as pessoas, né, no Brasil querem é ir para Brasília, né? Goiânia e um capixaba, uma goiana, uma mato-grossense e um capixaba. Se é que vocês entendem o que é o capixaba. Capixaba, Espírito Santo. Né? Bom, ensino fundamental e médio, eu nunca te perguntei, você fez escolas públicas? Para dizer que não, um ano de escola particular. A formação é toda escola pública. Escola pública. A graduação ela fez na Universidade Federal de Goiás, né? Em Goiânia. Fez bacharelado e licenciatura. Vamos lembrar. O mestrado, aí você veio. Aí você veio para o Brasil. Como todo mundo. Aí você veio para o Brasil. Como todo brasileiro, vim para São Paulo. Fez o mestrado na Unicamp, em matemática aplicada. Certo? Pode ser lá. Não. Depois você foi para a Inglaterra. Doutorado na Inglaterra. Como chama a universidade? Eu não sei falar. Brunel. É facinho. Brunel. E já está aqui no IBIUS já há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Né? E aqui desenvolvendo assim, várias atividades na graduação, pós-graduação. A última vez que ela me falou o nome de mestrado era 8, mas já é mais, né? Orientação de mestrado, iniciação científica, que precisa fazer de tudo um pouquinho, né? Mas ela já fez livre docência e o que eu tenho que agradecer a sua presença, que sempre a Socorro atendeu assim, a hora da matemática, com muito gosto, prestigiando, né? E apresentando, mostrando, né, uma área super importante da matemática. Né? Tá certo? Agradeço, você fica tranquilo, à vontade. Mas diga o seguinte, você pode ter feito um punhado de coisas, mas hoje você é a mãe da área. Sou a mãe da área. Tá certo? Quem faz disciplina comigo já sabe. É a mãe da área. Porque a gente não tem mais nome. Não Você era filha do seu pai, da sua mãe? Agora sou mãe. Mas tá bom demais, né? Obrigado. Obrigada, Hermes. Para mim é sempre um prazer falar para os jovens ingressantes, e alguns não tão jovens ingressantes assim. Esqueci de falar, você está com um departamento novo, né? Sim, que eu não botei aqui ainda. Departamento Já botei novo. já, Departamento de Matemática Aplicada desde março. DEMAP, né? DEMAP, departamento novo. A gente continua ainda no mesmo prédio, né? A gente vai dividir o DEMAP, foi criado recentemente, e a gente vai continuar dividindo as dependências lá no departamento de computação. Né? Mas é sempre um prazer vir falar para vocês aqui na hora da matemática. Né? Aliás, parabéns para os que acabaram de chegar, né? A gente sabe o quanto que é difícil chegar aqui onde vocês estão. Né? E a gente espera que vocês façam o melhor de vocês, aproveitem o melhor. É muito bom esse período da vida. Né? Eu ainda me lembro da minha, espero que vocês curtam bastante. O que eu vou contar para vocês hoje é um pouco da... Opa, ficou melhor. Então, o Hermes até me avisou que ia ser filmado e eu esqueci de passar perfume. Mas agora vai ser assim. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a experiência que a gente tem tido nos últimos anos, né, trabalhando nessa área. A gente aqui tem dado aula em disciplinas relacionadas, uma delas é combinatória, né, combinatória e graus, para o pessoal da licenciatura. E a palavra combinatória, na verdade, eu acredito que seja conhecida de todos vocês, né? Vocês trabalham com isso no ensino médio, né? Que começa a desenvolver o raciocínio combinatório.
Mas eu diria que contar é uma coisa que está com a gente desde sempre, né? A gente já com a primeira pergunta, né? Depois que a gente aprende a falar, o pessoal começa a perguntar quantos anos a gente tem. Quantos você tem? Aí você vai lá, você não sabe falar direito ainda, mas já sabe fazer, né? Então contar é uma coisa que a gente faz desde sempre, né? E o que é a combinatória? Né? Na verdade, a gente quer contar sem contar de fato. Né? A gente quer desenvolver técnicas onde a gente possa descobrir de quantas maneiras a gente pode fazer alguma coisa sem precisar enumerar e fazer, né? Usar o dedinho, pedir os dedos dos pés da mãe, né? Do pai, de todo mundo para terminar a contar. A gente quer desenvolver técnicas. E o que é a otimização combinatória? Né? Na verdade, a gente está tratando aqui de situações onde você pode desenvolver uma determinada ação de diversas maneiras. Né? E o que você está querendo fazer é escolher qual é a melhor maneira de fazer alguma coisa. Né? Isso seria a otimização. A otimização combinatória está relacionada com problemas combinatórios. O que vem a ser um problema combinatório? É isso que eu quero contar um pouquinho para vocês, que seriam os problemas de otimização combinatória, alguns problemas clássicos e alguns problemas que eu tenho certeza vocês enfrentam no dia a dia de vocês, tá? Eu vou começar, como isso aqui é uma palestra para matemáticos, eu vou começar com uma definição, né? O que é a otimização combinatória? Então, como é que a gente define esse objeto, né? Esse problema? Né? A gente vai supor que a gente tem um conjunto, tá? Um conjunto N grande com N elementos, né, de tal forma que cada um dos elementos desse conjunto tem um valor associado. E o que a gente quer, eu vou considerar uma família, né, de subconjuntos que são viáveis ou factíveis, quer dizer, que satisfazem determinadas condições. Que condições são essas? A gente vai depois entender à medida que a gente desenvolver a tarefa aqui. Tá? Então, o que a gente quer fazer, né? Eu quero determinar para cada um desses subconjuntos, né, o valor total de cada um desses subconjuntos é dado pela soma dos elementos que a gente está escolhendo. Tá? E o que eu quero, então, é encontrar, né, um subconjunto viável dessa família que possua o maior ou o menor valor. Tá? Isso é uma definição bem genérica, bem abstrata. Né? Normalmente a gente começa com um exemplo e depois abstrai. Estou fazendo o inverso. Estou abstraindo e depois vamos concretizar o pensamento. Depois vocês me falam se isso funciona ou não. Tá bom? Então o que a gente quer? Ou seja, a gente pode escrever matematicamente dessa forma. Né? Então eu quero maximizar ou minimizar, em vez de escrever a palavra completa, a gente usa esses termos. Quem está fazendo o cálculo aqui talvez já tenha discutido, achar o máximo ou o mínimo de uma função. Tá? Onde a gente está olhando para um subconjuntos desse conjunto N, tá? E a gente quer maximizar essa função considerando apenas elementos dessa família que a gente vai chamar de. Eu vou começar a discutir com vocês o problema da mochila. O que é o problema da mochila? Né? Geralmente vocês vêm aqui para a universidade com uma mochila, né? A maioria de vocês fazem isso. E todo dia de manhã vocês têm que tomar uma decisão. Né? Vocês têm lá a mochila de vocês não querem sobrecarregá-la, né? Vocês querem lá colocar os objetos que vocês vão trazer para aquele dia sem sobrecarregar a mochila. Então, eu considerei alguns objetos aqui, né? O livro do Harry Potter, eu coloquei o livro que eu não sei da conta, de equações diferenciais, esse aqui eu não lembro, não consigo lembrar. Conseguem ler? Cálculo A. Cálculo, tá certo, um caderno. Bom, como é o nome desse negócio aqui mesmo? Não é patins, é nadadeira, né? Tem uma piscina aqui, não sei se vocês já viram. Muito legal, já usei ela bastante. Tem uma luva de boxe, uma bola, tem outro pessoal aí que gosta, né? De futebol. E vários objetos. E você tem que tomar uma decisão no início do dia. Em geral, esses objetos não cabem todos dentro da mochila. E, naturalmente, no dia que eu tenho aula de cálculo e está fazendo um calor enorme, eu vou ter que passar o dia inteiro na universidade, o que eu vou fazer? Claro que o livro de cálculo é importante, né? E a nadadeira também, porque eu vou aproveitar o intervalo do almoço, né? E vou dar uma refrescada para aguentar o trânsito da tarde. Né? Ou seja, de qualquer forma, vocês vão olhar para os objetos que vocês têm e vocês vão atribuir um valor para eles. Né?
E a partir daí vocês vão selecionar um subconjunto deles, supondo que não caibam todos ali na mochila. Tá? Então eu costumo classificar os problemas, né? Toda vez que a gente tiver um problema, eu costumo classificar o seguinte: eu determino o que eu sei sobre esse problema. No caso do problema da mochila, a gente tem um conjunto de itens. Eu conheço o peso, eu estou preocupado aqui só com o peso, eu não estou preocupado com o volume. Tá? Esse problema da mochila ele pode ser enxergado em várias dimensões, aqui a gente está preocupado só com o peso. Estou supondo que, do ponto de vista de volume, sempre cabe, tá bom? E a minha mochila ela tem uma capacidade máxima. Tá? O que eu não sei é qual é o subconjunto de itens que cabe dentro da mochila. Né? Na verdade, existem vários subconjuntos que vão caber. Né? E para cada um deles, para cada um desses subconjuntos, eu tenho um valor total associado. E eu quero encontrar esse subconjunto que me dá o valor maior possível. Né? Ou seja, eu preciso de um critério para fazer a seleção do subconjunto que me interessa na dividida. Tá? Então, basicamente, a gente pode, para modelar o problema, a gente pode dividir o problema nesses três itens. Né? O que eu sei, o que eu não sei do problema e qual é o critério que a gente vai utilizar para tomar uma decisão. Tá? Vocês reconhecem isso como um problema de otimização combinatória, considerando a definição que a gente fez há pouco? Qual é o conjunto aqui, quais são os subconjuntos que a gente está considerando? Né? A gente pode pensar um problema simples, onde eu tenho apenas 3 itens, tá? Eu tenho o peso dos itens, o item 1 tem peso 3 e valor 40, o item 2 peso 5 e valor 10, e o item 3 peso 4 e valor 15, e a capacidade da minha mochila é 10. Tá? Então, o que eu posso considerar? Então, eu preciso considerar agora famílias de subconjuntos. Esse aqui é um dos subconjuntos, um 2. Eu estou colocando na minha mochila o item 1 e 2. Com isso, eu somo os pesos, 3 mais 5 é 8. Esse subconjunto cabe dentro da mochila e me dá o valor de 50. Tá? Eu posso ainda considerar um conjunto onde com todos os elementos juntos, o elemento 1, 2 e 3. Isso me dá um valor total de 65, maior do que o valor que eu tinha antes, só que agora, infelizmente, os itens não cabem dentro da mochila. Ou seja, esse subconjunto aqui não é a solução do problema que a gente tem. Certo? Ou seja, nesse caso é fácil, né? Quantos subconjuntos a gente tem aqui? Quantos subconjuntos são possíveis? Eu tenho 3 itens, como é que podem ser as combinações? 3. O que é? Você pode colocar um objeto de cada tipo, ou você pode combinar 2 a 2, ou combinar 3 a 3. Né? Isso é. Para cada objeto, eu posso considerar incluir ou não na mochila, se a gente usar o princípio multiplicativo da combinatória, dá 2 elevado a 3, que são 8 possíveis soluções, só que nem todas essas 8 são viáveis. Né? Então, mas como que a gente faz para modelar isso matematicamente? Tá? Professor, o que é esse valor total? É a soma, né? Então, por exemplo, se eu colocar o item 1 e 2, o item 1 tem valor 40 e o item 2 tem valor 10. Então, juntos, eu somo os dois itens, os dois valores, e dá 50. Certo? A senhora deu valor para o item 1? A gente determinou de alguma forma, esses são dados que eu já sei. Alguém fez essa coleta de dados, alguém me deu essa informação, ou no caso da mochila que vocês resolvem antes de vir para o Unesp, vocês têm uma maneira de valorizar cada um desses itens de acordo com a preferência de vocês. Né? Isso a gente supõe que a gente conhece. Tá? A gente pode fazer um modelo matemático para esse problema, né? Se a gente usar um índice J para cada um dos itens disponíveis, e eu definir, porque a decisão que a gente está tomando aqui para cada item, supondo que eu tenho um exemplar de cada item, se eu vou colocar ele ou não dentro da mochila. Tá? Se eu fizer essa variável xj valendo 1, se a gente incluir o item 1, né, e 0 caso contrário, a gente consegue o quê? A gente consegue escrever um modelinho matemático para esse problema. Em relação a esse conjunto S, o S1 aqui, com o item 1 e 2, o que seria? Seria fazer x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 0. Certo?
Então, na verdade, a decisão que a gente vai ter que tomar nesse caso é incluir o item 1, né, fazer x1 igual a 0 ou 1, ou incluir o item 2, vocês conseguem enxergar aqui na lousa? Sim. Ou incluir o item 2, também é 0 ou 1, ou incluir o item 3. Essa condição aqui, ou, e aí o que tem que acontecer aqui? Na verdade, se eu incluir o item 1, qual é o peso que eu vou estar incluindo na mochila? 3. Oi? 3. Né? Então eu posso multiplicar isso aqui por 3. Então eu estou dizendo o seguinte, se eu incluir o item 1, eu perdi 3 unidades da capacidade. Se eu não incluir, eu perdi 0. Tá? E posso multiplicar aqui também para o item 2, que vai valer 5, e para o item 3, que vai valer 4. Tá? Esse ou aqui, ele está me dizendo que eu tomo uma dessas decisões. E a gente pode substituir pela soma. Então, se eu somar isso aqui, 3x1 mais 5x2 mais 4x3, vai me dar o peso total dos itens incluídos, certo? Se eu fizer x1, x2, x3 igual a 1, quanto que vai dar a soma? 3 mais 5 mais 4, que é os 12 que a gente conseguiu. Tá? Então, mas acontece que eu não sei ainda que valor atribuir para x1, ou para x2, ou para x3. Mas o que a gente quer que aconteça com essa soma? Ela não deve ultrapassar a capacidade da mochila, que é quanto? Que é 10. Qual é a relação que eu tenho que fazer com essa expressão aqui? Acho que isso aqui. E com essa daqui? Qual é a relação entre isso? Isso aqui vai me dar um número, certo? Na hora que eu atribuir valores para as variáveis e fizer essa soma, isso aqui me dá um valor. Qual é a relação que eu tenho que fazer entre esse valor e 10? Menor ou igual, certo? Porque aí eu tenho certeza que os itens que eu incluí na mochila não vão ultrapassar a capacidade. Ou seja, a condição que a gente tem de respeitar a capacidade da mochila é modelada por essa equação, né? Com a condição de que cada x1, cada x2 e x3 só podem assumir, valor 0. Tem várias maneiras de a gente representar isso. Mas a gente falou ainda de um critério. A gente já viu que quantas soluções existem para essa equação aqui? 8. No máximo 8. Né? Nem todas vão satisfazer essa equação. Mas no máximo eu tenho 8. Tudo bem, que é 2 elevado a 1. 2 elevado às 8 eu consigo descrever. Né? É fácil, eu posso calcular o valor de cada uma delas. Qual que é o valor de cada uma delas? Como é que eu traduzo matematicamente o valor de cada uma das soluções? De maneira similar à que a gente fez aqui. Né? Se eu colocar o item 1, eu ganho quanto? 40, né? Então eu posso fazer 40x1. Se eu colocar o item 2, eu ganho 10 x2. E se eu colocar o item 3, eu ganho 15. Isso aqui é uma função, tá? Eu posso chamar isso aqui de maneira de x1, x2, x3. O que ela está me dizendo? Ela está me dando o valor de uma solução, o valor de um daqueles subconjuntos. Né? Então, o que a gente está fazendo é pegando um problema de otimização combinatória e transformando ele no que a gente chama de um problema de otimização inteira. Eu poderia tratar diretamente e desenvolver um algoritmo que não passasse por essa modelagem matemática. Tá? Dá para a gente desenvolver um algoritmo que fica brincando aí com a inclusão ou não de cada item na mochila, tomando cuidado para não enumerar todas as possibilidades. Mas o que a gente quer que aconteça com o valor dessa função? Quer que ele seja o maior possível. Certo? Então o que a gente quer é maximizar essa função, achar o ponto de máximo dessa função. Só que não são todos os valores de x1, x2 e x3 que interessam para a gente. Só são os valores que satisfazem essa equação e tais que x1, x2 e x3 pertencem a esse conjunto. Esses três elementos juntos dão o que a gente chama de um problema de otimização binário. Tá? Eu vou apertar aqui. Que é dado por isso aqui. Ou seja, tudo que a gente acabou de fazer está definido aqui. A gente chama que esse é um problema de otimização linear inteira. Tá? E existem três posições
básicas que a gente está fazendo aqui, que é a aditividade, tá? Essa soma, o valor total é dado por soma de valores individuais, certo? E a proporcionalidade, né? Ali na função aqui é 0 ou 1, mas a gente pode estender, se eu tiver vários itens do mesmo tipo, eu transformo o meu XJ, ao invés de estar em 0 ou 1, eu transformo nessa condição aqui de X2, X3 pertencente a Z, Z+. Ou seja, eu posso só assumir valores inteiros não negativos. Tá? Então, esse é o que a gente chama do problema da mochila. Né? De uma maneira geral, eu considero que a gente tem N itens. Né? Para cada item eu conheço um valor e o peso de cada item. Tá? E eu tenho uma mochila com capacidade máxima C grande. E cada item só pode se parecer com uma outra maneira da gente expressar a mesma coisa. Vocês conseguem pensar? Esse é um problema muito simples. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o problema da mochila? Muito simples, né? Agora eu quero fazer outra pergunta. Por que estudar esse problema? Que outros problemas poderiam ser resolvidos se a gente soubesse resolver eles? Conseguem pensar em alguma coisa? Na verdade, tem várias coisas envolvidas. Além de aplicações do problema da mochila, a gente tem que saber resolver isso, né? Sem evitar a força bruta. Quando vocês pensam em possíveis aplicações para a mochila, esse aqui a gente já discutiu, né? Se eu tiver N itens, a gente vai ter 2 elevado a N possíveis soluções. Tá? Como é que eu faço para encontrar a solução ótima? O que é a solução ótima? A solução que maximiza essa função. Tá? Eu fiz uma tabelinha mostrando como a função 2 elevado a N cresce à medida que a gente cresce o valor de N. Olha, 3 itens é muito fácil, a gente já viu que são 8, com 5 sobe para 32, com 10 para 1024, até aqui está muito fácil. Com 100, a gente já vai para casa de 10 a 30. Se a gente tiver um computador, esse aqui não é muito rápido não, tá? Ele faz uma solução em 1 segundo. Quer dizer, então, ele atribui valores para x e demora 1 segundo para calcular o valor dela. Esse não é muito rápido, a gente tem computadores mais rápidos, tá? Mas ainda assim, um problema com 100 itens, né, eu vou precisar de 10 a 22 anos se eu quiser achar a solução para uma função. O computador mais rápido que a gente tem hoje é o quê? O i7. Né? i7 quer dizer que você faz processamento paralelo. Né? Você pode botar lá cada processador te ajudando a calcular esse conjunto de soluções aí. Numa velocidade de quanto? Quanto está a rapidez das máquinas hoje aqui no laboratório? Sei lá, na faixa de 3 GHz por segundo, né? Será que essa máquina dá conta de diminuir bastante isso aqui? Vai diminuir o quê? Da ordem de... Vai dividir isso aqui por 10 ou por 100. A gente ainda vai continuar com esse monte de ano aí que a gente não tem para esperar a solução. Tá? Ou seja, a força bruta não vai resolver. Então a gente precisa de técnicas avançadas para resolver esse problema. Isso dá a ideia da complexidade e da dificuldade. Mas eu vou dizer para vocês que a boa notícia em relação a esse problema é que a gente tem algoritmos razoavelmente bons, né, por programação dinâmica, só para vocês acostumarem ouvidos, que resolve esse problema. Tá? Num tempo que a gente considera razoável, que está bem longe dos 10 a 22 anos. Então a gente consegue ver a solução dali a 5 minutos ou 5 segundos para problemas desse tipo. Vocês acham que 100 é muito? Não. Não é, né? Não é, 100 não é. Qual é a aplicação que vocês pensaram? São várias, tá? Eu vou mostrar uma daqui a pouco. Mas entre elas, o problema da mochila é usado em segurança de bancos, por exemplo. Criptografia pode ser desenvolvida a partir do problema da mochila, ajuda a gente a estudar criptografia. Criptografia é segurança de rede, segurança de banco. Né? Hoje você tem diversas aplicações. Hoje a gente faz muita transação financeira via internet. Se você não tiver sistema seguro, você não consegue fazer essas transações. Não convence ninguém a comprar pela internet. Né? O Submarino, Americanas.com, Amazon, vai todo mundo por água abaixo.
Né? Então, criptografia vai por água abaixo e a mochila é importante nesse sentido. Eu vou pegar um cenário mais próximo aqui, nosso, tá? Esse o que fazer, então, vai ficar em aberto para vocês, mas a gente pode conversar mais. Né? Tem colegas de vocês no curso que trabalham com a mochila, têm estudado a mochila e podem ajudar a responder essa pergunta sobre o que fazer. Esses são convidados a fazer as disciplinas, inclusive as optativas. Né? Quem já fez programação linear pode se matricular no segundo semestre em otimização combinatória e aprender um pouco mais sobre isso aí. Esse aqui é um problema que está bem perto da gente. Né? Rio Preto está dentro de um dos polos moveleiros, né, do Brasil. Né? A indústria de móveis no Brasil ela é dividida em polos regionais. Né? E os polos onde a gente tem mais desenvolvimentos ficam no sul do país, né? Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente, e São Paulo. São os grandes polos, e em particular Mirassol e Votuporanga. Sendo que em Rio Preto também tem muita fábrica de móveis, né? De vários tipos. Aqui eu estou colocando um exemplo de móveis de madeira. Na verdade são madeira, essa é uma madeira... fala, politicamente correto, quer dizer o quê mesmo? É uma madeira feita de material reciclável, né? Madeira de reflorestamento, né? Tudo dentro dos conformes. Na verdade, essa madeira é processada e ela é produzida, são esses MDFs, né? São placas, são materiais bastante resistentes, né? Boa parte o braço dessa cadeira é de MDF, essas cadeiras que vocês estão sentados, né? E essa é a matéria-prima principal hoje que vocês vão ver na maioria dos móveis. Existem outras também, os problemas são similares. E como é que é a produção desse móvel? Na verdade, a gente vai olhar para esse criado aqui e vai desmembrar ele. Tá? Quando a gente desmembra ele, o que a gente acha? A gente acha esses vários retângulos aqui. Tem esses dois retângulos que tem essas dimensões, 600 por 440 e 15 milímetros de espessura. Tá? Então, são esses dois tipos dessa placa, né? Tem espessura de 15 milímetros. A gente tem esses dois retângulos aqui de espessura de 12 e esses dois de espessura de 3 milímetros. Tá? Então, a área que eu abro, vou formar o quê? As frentes das gavetas, as laterais, o fundo, né? Esses de 3 milímetros normalmente é bem fininho, ele serve para fundo de guarda-roupa, fundo de armários, e esse tampo aqui. Na verdade, o processo é, você tem esses retângulos e depois você faz o que eles chamam de usinagem, que é fazer as coisas ficarem bonitinhas, né? Às vezes faz uns desenhinhos, tem todos os equipamentos. Qual é o problema que a indústria tem? Tá? A matéria-prima, ela vem desses objetos retangulares, tá? Muitas vezes em torno de 2,7 metros, 2,7 metros por 1,800, e precisa recortar esse objeto retangular nesses retângulos menores. Tá? E ela tem que satisfazer algumas restrições. Isso é só o início do processo de produção. Tá? Depois que você faz o recorte da matéria-prima, tem que passar ainda por vários processos. Tá? E qual é o problema matemático e o que isso tem a ver com a mochila? Qual é a ligação desse problema com a mochila? Quem é a mochila nesse problema? Quem são os itens? Quem é a nossa mochila? É a peça grande. A peça grande. Quem são os nossos itens? São os retângulos. A diferença é que agora a gente não tem uma dimensão só, eu tenho duas. Porque eu vou desprezar essa terceira dimensão aqui, que é a espessura do objeto, e vou considerar apenas o comprimento e a largura de cada um desses itens. E o que eu preciso fazer é alocar esses itens aqui nesse objeto. Tá? De que maneira? Né? Veja, se fosse numa dimensão só, seria a gente considerar o seguinte. E também tem um estudo, tem uma similaridade mais próxima ainda da mochila. Numa dimensão só, imagina que eu tenho um rolo de papel, tá? Com um comprimento L, qualquer, e eu tenho rolos menores. Tá? E eu preciso dividir esse aqui em rolos menores. Então, esse aqui tem um comprimento L1, esse aqui tem um comprimento L2. Ou ainda, eu penso que eu tenho uma faixa de
de madeira e eu tenho itens aqui menores, nessa faixa que tem um comprimento L, e cada um aqui tem um comprimento L. Tá? Eu preciso dividir isso aqui em itens menores e eventualmente eu posso ter uma aqui. Tá? Então aqui a gente tem uma dimensão só, eu só estou interessado no comprimento do que a gente chama de objeto e dos itens menores, eu preciso fazer essa notação. Tá? E naturalmente cada peça dessa tem um valor para a gente. Só que no caso da indústria de móveis, a maneira como eu vou alocar esses itens aqui no objeto, ela tem que estar de acordo com algumas restrições do maquinário. Eu não posso colocar de qualquer jeito os retângulos ali. Porque aqui são dois exemplos da máquina seccionadora. Tá? Essa aqui é uma máquina antiga, então quando a gente começou a visitar a fábrica, ela só tinha essa máquina. E ao longo dos anos, né, eles passaram por várias crises, depois pegaram a redução do IPI, etc. E conseguiram comprar uma máquina automática. Tá? Mas todas essas duas máquinas, elas têm uma coisa em comum, tá? Que é a serra. Como que funciona a serra? A serra, ela passa aqui, de fora a fora. Né? Está aqui o desenho visto de cima e aqui também de fora a fora. Então o que acontece? O objeto é posicionado aqui nessa mesa, ele vai ser empurrado até chegar a esses batentes, por exemplo. A serra é acionada, ela vai de fora a fora no objeto. Eu não consigo parar a serra no meio. Tá? Então, se eu pegar aqui um retângulo, né, se a gente fizer um retângulo aqui, esse aqui é aquele painel grande que eu tenho que cortar. Tá? Então, se a serra, a hora que eu aciono a serra, eu não consigo parar ela aqui no meio. Então, ela tem que ir de fora a fora. Então, o que ela fez com esse retângulo? Ela dividiu esse retângulo em dois retângulos menores. Né? Se eu quiser cortar de novo, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse retângulo aqui, vou fazer o que a gente chama de rotacionar ele. Não funciona depois, né? Na hora que a gente está testando. Vou rotacionar ele, tá? Peguei essa faixa, girei ela de 90 graus, e aí a serra vem aqui e corta de novo. E aqui tem o retângulo que eu precisava. Tá certo? A gente disse que a gente faz o corte em dois estágios. Primeiro divido um objeto maior em faixas, rodo as faixas e divido ela nos retângulos que eu preciso. Tá? Então, na hora de associar, né, na hora de pegar esses itens com essas dimensões e posicionar eles aqui no objeto para fazer um modelo para o corte, né, o que a gente chama de um padrão de corte, eu preciso lembrar que o corte não pode ser feito de qualquer jeito. Tá? Eu preciso lembrar que o corte tem que ser sempre vai de fora a fora no objeto que eu estou cortando. Tá? Isso que a gente chama de um corte do tipo de guilhotina em dois estágios. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou vindo de fora a fora aqui, dividi em 1, 2, 3, 4 faixas, certo? Depois eu peguei cada uma dessas faixas e dividi novamente. Tá? Essas áreas aqui, em marronzinho, são as áreas que são retângulos também, mas eles não são utilizados, eles não fazem parte de nenhum móvel em particular. Tá? Então eu vou considerar isso como perda. Eu perdi essa área. Não posso usar ela para nada. Tá? A que me interessa são essas no amarelo mais claro aqui. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de um padrão de corte. Né? Essa é a soma desses retângulos em marrom. Ela fornece para a gente, percentualmente, uma perda de 4,7. E aqui ela tem uma perda de 2,7. Então, qual é a relação da mochila com isso? Tá? A mochila é eu considerar cada uma dessas faixas, né, o comprimento dessa faixa vai ser a capacidade da mochila, tá? E os itens que eu vou colocar na mochila são o comprimento de cada um desses retângulos. Tá? Então, a hora de montar essa faixa, eu estou resolvendo uma mochila. A hora de montar essa, eu resolvo essa outra mochila. Ou seja, eu resolvo uma mochila para cada uma das larguras. Depois, o que eu faço? Eu tenho várias mochilas, várias faixas, e eu preciso agora combinar essas faixas para formar o meu padrão de corte. E aí eu resolvo outra mochila. Só que agora a outra mochila, eu estou considerando que a capacidade dela é essa largura. E os itens são as larguras das faixas. Dessa forma, a gente diz que a gente construiu um padrão de corte em dois estágios. Qual é o critério que eu vou usar, mesmo com essas restrições? O número de maneiras da gente
posicionar os retângulos no retângulo maior é enorme. Certo? Então eu preciso de um critério. Qual é o critério que a gente usa nesse caso? É minimizar esses retângulos em marrom. A gente chama de minimizar. Tá? Para resolver esse problema, só para acostumar os ouvidos, né? Vocês estão começando o curso, a gente precisa do método simplex e precisa saber resolver o problema do mochila. Tá? Senão, existem outras maneiras de resolver, mas essa técnica que eu sugeri para vocês, eu preciso da mochila para resolver esse problema. Tá? Por exemplo, né? A mochila me ajuda a resolver. Tudo bem? Agora tem um outro problema. Vocês querem, como a gente vai mudar de assunto um pouquinho, vocês querem fazer alguma pergunta em relação a isso aqui? Eu falo muito, então vocês vão ter que me lembrar que eu só tenho mais 10 minutos para falar de um problema super legal também. Por enquanto, tá bom? Tá claro? Deu para ter uma ideia? Claro que eu não espero que vocês vão sair daqui em expertos em problemas de corte e empacotamento. Tá? Essa classe de problemas que a gente mostrou, a mochila, o corte das peças, a gente chama de corte de estoque, a gente define como problemas de corte e empacotamento. Tá bom? Isso é uma classe. A outra classe de problemas que eu vou mostrar, a gente chama de problemas de roteamento. Tá? Por que roteamento? Não sei se vocês já ouviram falar, o problema do cachorro viajante é um outro problema clássico aí da literatura, tá? E de aplicações também. E a ideia é o seguinte, o Antônio Castor é o presidente dessa companhia, Ramos de Carvalho aí, tá? E ele precisa, por questões de gerenciamento das empresas dele, ele precisa visitar a capital de 6 estados. Tá? Que estão lá no estado do Amazonas, do Pará, São Paulo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. E o que ele quer? Ele sabe que é possível viajar entre cada uma dessas, os pares de capital. Todo mundo sabe a capital desses estados aí? Vamos ver como é que está a geografia de vocês. Amazonas. Pará. Beleza. O que vem mais? São Paulo. Essa piada. Bahia. Goiás. Já cantou, né? Já contou pra gente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, né? Estive lá semana passada. E é possível viajar entre cada par de cidades aqui, gente? Vamos lá, como é que está a geografia de vocês? Como que eu viajo do Pará, ou do Pará não, de Belém para Manaus? De avião ou de barco? Não dá para ir de carro, né? Não dá para ir de carro. Não dá para ir de carro. Então, qual é o meio de transporte que o Antônio Castor vai ter que usar aqui? Para garantir que ele visita todas as cidades. Ou que seja possível, avião. Se ele escolher avião, ele garante que ele visita qualquer parte de cidade. Agora, se ele escolher barco... Você pode tirar rodinhas. São Paulo para Rio de Janeiro. A gente tem muito pouco transporte fluvial no país, né? Muito pouco. O São Francisco é navegável até certo ponto, né? Mas não sei se vai ligar essas capitais aí. Se excluir Manaus, dá para fazer tudo de carro ou ônibus, não dá? Existe a rodovia Belém-Brasília, que aliás passa por aqui, né? Passa. BR-153, quem não sabe. Cruza o Brasil de norte a sul. Bem legal. É só pegar ela que você sai lá do Belém, chega lá pertinho da ponta. Enfim, o que a gente quer aqui? Tá? Ou seja, então já concluímos que é possível viajar entre cada parte de cidades. O que a gente precisa de um roteiro? É fácil definir um roteiro aqui, né? Qual seria um roteiro? Fala aí pra mim. Vamos fazer. Vamos fazer. Vocês vão começar onde? Está falando de onde que é para começar? Vamos começar em São Paulo. Goiânia. Ah, Tem de que sair de Goiânia. Goiânia. Sai de Goiânia. Ele é goiano. Sai de Goiânia, pode ir para onde? Vamos para... Escutei o quê? Manaus? De Manaus eu vou para onde? Para Belém. De Belém eu posso ir? Para Salvador. De Salvador? Rio de Janeiro. Os baianos adoram os cariocas. Conversa. E finalmente eu venho para São Paulo e volto para Belém. O que eu fiz aqui ao definir esse roteiro? O que seria um roteiro diferente? Na verdade, para ficar completo, eu incluí Goiânia. O que seria um roteiro diferente? Basta trocar a ordem de quaisquer duas ou duas. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma permutação, né?
uma permutação entre as cidades. Cada permutação dá para a gente uma cidade diferente. Vocês reconhecem o problema de otimização combinatória aí? Reconhecem a combinatória da história? Quem é o nosso conjunto nele? São as possíveis, são todas as permutações, né? Agora a pergunta é, todas as permutações são viáveis, né? Na verdade, esse é um problema que a gente modela através de um grafo. Estou fazendo propaganda das disciplinas, hein, gente? A Copa do Mundo que vai um usar grafo? isso aí, né, Socorro? Então, vai na Copa demais, né? O cara da FIFA estava falando, Na não, Copa do Mundo. os aeroportos têm que ficar abertos até mais horas, né? Então, o que a gente tem? O que é um grafo? Tá? Um grafo é um conjunto de objetos e um conjunto de relações entre esses objetos. Quais são os objetos que a gente está falando aqui? São as capitais, são os estados que precisam ser visitados. E quais são as relações que a gente está interessado entre esses objetos? A possibilidade de viajar. Eu quero selecionar um par de cidades, certo? Que é a possibilidade de viajar entre um e outro. E eu represento um grafo através, uma das maneiras de representar esse grafo é através desse diagrama. Eu represento os meus objetos, que são as cidades, certo? Já botei as cidades aqui, as capitais. Eu represento através desses pontinhos, podiam ser triângulozinhos, quadradinhos, o que vocês acharem mais interessante. Tá? E representa a possibilidade de visitar, né, de viajar entre cada parte de cidade por esse segmento de reta. Eu posso desenhar isso do jeito que eu quiser. Eu desenhei desse jeito para ficar bonitinho, tá? Mas eu posso botar a cidade do jeito que eu quiser. Isso, na verdade, chama isomorfismo em grafos, mas isso é outra história. Tá? O que a gente quer? A gente quer selecionar, a gente chama essas, né, as cidades ou os objetos, a gente chama de vértices, tá? E os pares de objetos a gente chama de arestas. Então, o que é obter esse roteiro? Tá? É selecionar um subconjunto de arestas. Certo? Por exemplo, aqui tem um. Essas arestas em cor de rosa, elas estão representando para a gente um roteiro. Tá certo? Então, aqui eu estou saindo de Goiânia. Aqui devia ter uma setinha indicando se eu vou primeiro para Manaus ou se eu vou para o Rio de Janeiro. Do jeito que a gente falou ali, olá, quase que acertei. Foi vocês que sugeriram Manaus, não foi? Não fui eu, hein? Vamos lá, Goiânia, Manaus, aí já trocou. Manaus, São Paulo, Belém, Belém, Salvador, Rio de Janeiro e volta para Goiânia. Tá? Isso aqui, em termos de teoria dos grafos, para acostumar os ouvidos, a gente chama de um circuito hamiltoniano. Nem todo grafo tem circuito hamiltoniano. Tá? Existe, aliás, é um problema difícil determinar quando é que um grafo tem ou não circuitos desse tipo. Aqui eu estou usando circuito, a gente define direitinho o que é, no caso aqui vai ser um roteiro, ou seja, esse subconjunto de arestas que forma essa, de maneira que eu tenho, sempre começo com vértice, tenho aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, e termina com vértice. Tá? Isso que a gente termina com vértice inicial, isso a gente chama de um circuito. Ele é hamiltoniano porque ele inclui todos os vértices. Tá? Então, esse é um problema de otimização combinatória, por quê? Porque nesse grafo aqui em particular, que a gente chama de um grafo completo, porque eu consigo todas as combinações de pares, né, de objetos aqui, ele tem quantos roteiros possíveis aqui? Veja, uma conta fácil. Eu saio de Goiânia, eu posso ter quantas possibilidades? 5. Para cá, aí tudo bem, a gente dá 5, então tem 5, anota aí. Aí vim para Manaus, quantas possibilidades agora eu tenho? Por que é 5? Não é 5, é 4. Né? Por que 4? Eu não posso voltar para Goiânia. Né? Não posso voltar, só posso voltar no final do roteiro. Ainda não posso porque eu não visitei todo mundo ainda. Então tenho 4, 5 vezes 4 já deu 20. Aí escolhi São Paulo. De São Paulo eu tenho quantas possibilidades agora? 3, porque eu não posso nem Goiânia, nem Manaus. Tá? Então já deu 5 vezes 4 vezes 3. Já chegaram. Qual que é a conta? Na verdade 5, por quê? Porque a primeira cidade já foi escolhida. Se eu não tivesse escolhido a cidade inicial, seria um 6 fatorial. Certo?
Bom, esse aqui eu vou pular, o que a gente sabe do problema, a gente tem pouco tempo, mas é só para seguir aquele roteiro. Então tá ali. Então aqui estão todos os conjuntos. O nosso conjunto N são o conjunto de todas as possíveis seleções de arestas, né? Para cada uma a gente vai atribuir um valor, que seria o quê? A distância entre cada par de cidades, né? Para cada viagem que eu fizer de Manaus de Goiânia para Manaus tem um custo, tá? Então eu estou associando. Se eu somar os custos individuais daquelas arestas, eu tenho o valor total do roteiro. E eu quero escolher o menor possível. Mas veja, não é qualquer uma daquelas 5 fatoriais permutações de cidades que servem para a gente. Essa daqui é um exemplo daqui não serve. Tá? Escolhi as arestas 1, 2, 2, 3. Ó, 1, 2 é o quê? Eu saí do Rio de Janeiro para São Paulo, depois de São Paulo para Goiânia, de Goiânia para o Rio de Janeiro, depois escolhi 4, 5 é Manaus, né, Pará, depois, enfim. Por que não serve? Porque eu não volto para o ponto de origem. Tá? Ou seja, então não são todas as permutações que fornecem para a gente uma solução viável. Então a gente tem que ter cuidado na hora de modelar matematicamente esse problema. Tudo bem? Eu vou pular essa parte, mas só vou adiantar aqui que a gente define novamente uma variável binária, que ela é 1 se a cidade I precede, né, X e J, se a cidade I vem antes da cidade J no roteiro, tá? Então aqui está a solução que a gente estaria associada àquela. Vamos os roteiros primeiro. Novamente, é um problema complicadíssimo se eu for usar a força bruta. E olha, a função fatorial, ela cresce muito mais rapidamente que a 2 elevado a n, né? Veja, com 9 cidades, já estou com 4.320. Claro que nem todos esses são viáveis, né? Todas essas permutações, tá? Mas de qualquer forma, na força bruta você vai ter que passar por elas, identificar o que é viável e o que não é. E veja, 50 cidades, gente, já fiquei, ó. 10,53 milênios, não são anos como na mochila. O negócio aqui é pesado. E para que serve o cachorro viajante? Só para a gente se divertir? A gente se diverte muito estudando esse problema. Muito. Mas tem gente que não quer se divertir, quer resolver problema com ele. Né? Que problema que a gente resolve com o cachorro viajante? Gente, vai desde circuito impresso. Sabe o que é o circuito impresso? É o que está dentro dessas maquininhas que vocês adoram. Faz esse negócio aqui funcionar. Desenhar o circuito impresso. Até roteiros propriamente ditos, né? A gente tem fábrica de refrigerante aqui em Rio Preto, você tem vários pontos, né? A Arco-Íris enche o caminhão dela e precisa entregar mercadoria nos bares e supermercados. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela quer um roteiro que não passe pelo mesmo bar. Ela passou no bar da esquina aqui do Ibiu, se entregou a mercadoria, ela não quer voltar aqui à toa, quer? Não tem por que voltar de novo. Tá? Então você só quer visitar cada ponto de distribuição uma vez. Né? Até esse problema, inclusive, ele é usado como benchmark. O que é? Ele é usado para testar novas tecnologias. Né? O pessoal está estudando aí computador quântico. Que problema eles vão usar para resolver o computador, no computador quântico, para ver se o computador quântico funciona. Eles vão tentar resolver esse problema. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de como é que a gente... Já sabemos que é inviável enumerar, força bruta aqui não resolve. Tá? Já viram por quê? Esse bolo eu adoro. Esse bolo, na verdade, é uma brincadeira de um jornal japonês, tá? Esse aqui é uma reprodução desse artigo, né, que foi escrito aqui. E ele diz o seguinte, o título dessa figura é Another Layer, Another Layer on the Cake, quer dizer, os bolos, né, lá na coisa, são feitos de camadas de açúcar. E o que ele está representando aqui, cada camada de açúcar é uma tentativa, é uma resolução proposta na literatura para esse problema. A cereja do bolo é a última representação. Isso aqui está um pouco antigo, tá? Deixa eu ver se tem aqui, tá bom? Ele só vai até 95, essa figura, tá? Mas esse problema começou a ser estudado em 1954,
Vocês se lembram como que era, ou já leram, né, a respeito de como que eram os computadores nessa data, em 54? Tinha computador, tinha internet nessa época, tinha notebook, tinha i7, i5, não tinha nada. Tinha o quê? Tinha, acho que o computador famoso lá, que ocupava mais do que essa sala aqui, né? E fazia contas de forma muito mais lenta do que uma calculadora de bolsa que vocês têm aquelas baratinhas, equivalente. Ou seja, não tinha força computacional lá em 1954. Vocês lembram como que é o fatorial? Ops, não vai dar tempo de falar. Lembra, ó, 51 cidades, a gente já está no milênios, 31 milênios também. Esses autores, lá em 54, eles resolveram o problema do caixeiro viajante com 49 cidades. Eles usaram a força bruta? Não, eles estariam fazendo conta até hoje. Até sei lá quando, não teriam. Mas eles resolveram esse problema. Em 54, com calculadoras quase que de mesa, com potência computacional nenhuma. O que eles usaram para resolver? Eles usaram matemática. Só. E a cabeça. A matemática gosta de pensar. Eles usaram técnicas sofisticadas. Aliás, a técnica que eles usaram é uma técnica que a gente ficou adormecida durante alguns anos e hoje ela está presente praticamente em todos os sistemas computacionais de apoio à resolução desse tipo de problema. Eu não vou entrar em detalhes, são cenas das disciplinas, tá? Cenas do próximo capítulo. Esse slide está mais ou menos atualizado, porque em 2003, esses 4 autores, eles têm um programa computacional para resolver esse problema chamado de Concorde. Vocês sabem o que é o Concorde? Era aquele avião supersônico que fazia Nova York, Paris, em, sei lá, 6 horas de voo. Né? Ele está dizendo que não está funcionando mais, né? Acho que já ficou obsoleto. Tem um filme Aeroporto que é do Concorde. É do Concorde? Tem um do Concorde. Enfim, o código dele chama Concorde. Né? Quer dizer que eles usam tudo que vocês pensarem do ponto de vista de high-tech, de matemática, eles usam no sistema deles para resolver esse problema. E eles conseguiram resolver o problema de 1 milhão de cidades. Lembra? 50 cidades já estamos nas milênios, tá? Imagina 1 milhão. Tudo bem. Eles usaram computação paralela, o equivalente a um ano de cálculo. Em 80, quantas cidades? 2003. Não, digo lá em 80, socorro. Lá em 80, pulou das 40. Veja que tem um gap aqui, esse gap aqui é o gap do desenvolvimento computacional e matemático. Né? A gente ficou meio tentando resolver e parar. Saiu de 49 para 318. Depois foi mais rápido, né? Em 87 foi para 502, 91, 666, o acréscimo aqui é pequeno. Né? Aí tem uma grande diferença, que é em 91, para 2.392 cidades, e a cereja do bolo, em 95, foi lá, lembra que são os mesmos 4, né? Já foi para 7.370 cidades. Aí eu não coloquei aqui, mas tem uma página chamada só The Traveling Salesman Problem, que vocês vão ter todas essas histórias com grandes detalhes. A gente tem pelo menos 2 livros na biblioteca que fazem toda essa história. É um problema muito legal, né? Muito legal e muito importante. Aqui, rapidamente, uma aplicação do problema do caixeiro viajante que a gente tem desenvolvido, que é na fabricação de refrigerantes, tá? Né? A gente tem aqui esse refrigerante que vocês conhecem, né? É arco-íris, já citei há pouco. Aqui é um problema de produção, né? Você tem refrigerante de vários tamanhos e sabores. Né? E o problema, qual é a relação com o problema do caixeiro viajante? É a sequência, né? Na hora que eu vou preparar a máquina para fazer o Cotuba 2 litros, tá? E aí eu mudo a máquina para fazer, sei lá, o Cotuba Diet, eu demoro um determinado tempo. Se eu fizer na ordem inversa, o tempo é diferente. Tá? Então, o caixeiro viajante tem relação com esse problema de sequenciamento, quando a gente diz que o tempo de preparo da máquina depende da sequência com que eu estou produzindo. Esse é um problema que a gente tem que trabalhar. Tem uma aluna de doutorado investigando como é que o caixeiro viajante pode ajudar a gente a resolver esse problema de planejamento de produção de recursos. Eu sei que vocês têm aula, eu sei que vocês adoraram, querem saber mais. Né? Para quem está começando, né? Muita atenção na geometria analítica, muita atenção na álgebra linear. Vocês vão precisar disso não só para fazer a otimização,
mas para muito mais coisa na matemática, tá? E cálculo de várias variáveis, né? A gente precisa de análise, teoria dos gastos. Com isso aqui, vocês vão estar bem iniciados para tratar desses problemas de forma eficiente, tá? A gente tem algumas ferramentas computacionais e alguns artigos que a gente tem escrito aí, que está disponível lá na página, vocês conseguem acesso, se quiser eu mando para vocês entenderem um pouco mais, tá? Em particular, tem esse livrinho aqui, né, que eu escrevi para um minicurso na Sociedade Brasileira do CNEMAC, né, Congresso Nacional de Matemática Aplicada, que discute um pouquinho esses problemas, como modelar matematicamente, né, que está num nível mais básico, mesmo para quem nunca viu nada, né, de utilização, está começando a fazer cálculo. Muito obrigada pela atenção, tá bom? E quem quiser conversar mais, estou à disposição. Agora no DEMAP, ainda no prédio lá de baixo, em frente à central de sala de aulas, vocês são bem-vindos, tá? Quem quiser desenvolver trabalho de iniciação científica, atualmente tem eu e o professor Silvio, que trabalham nessa área, né? E a matemática tem, na área de otimização, não comentei aqui, onde você trabalha com funções não lineares, a gente tem o professor Valeriano, o professor Geral. Nós somos 4 docentes atuando na área de otimização do debate, tá bom? E fora as conexões aí, eu estava conversando recentemente com o João, ele me falando que ele está usando grafos para discutir o problema lá de funções, equações diferenciais, grafos a gente usa muito. João Carlos? João Carlos? João Carlos. Pedi para ele fazer um seminário para a gente sobre isso. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Eu não quero que vocês percam a aula da SEC, senão a pessoa briga comigo. Mas quem quiser tiver um tempinho, a gente pode conversar. Fiquem à vontade. Tá bom.